Vem chegando ele, todas as sextas-feiras, está entre nós, nosso querido Jorge Machado, viu? Com o assunto polêmico da semana. O Jorge está por aqui já. Bom dia, Jorge. Olá, meu amigo Natanael, muito bom dia para você, muito bom dia Chico Gomes, muito bom dia João Magalhães, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Dia. Jorge Machado, qual a polêmica da semana, Jorge? Meu amigo, hoje eu vim falar sobre a venda de Tadalafila. O que é isso, meu irmão? Pelo amor de Deus. Olha só, meus amigos. Nunca ouvi falar nesse medicamento aí. É uma... Nunca ouviu, Nathan? Gente, Tadalafila ou Tadala é uma substância que é utilizada no tratamento de disfunção erétil, viu, Nathan? Disfunção erétil é um medicamento utilizado na disfunção erétil para tratar, né? E aqui no Brasil, pessoal, a venda desse medicamento cresceu 20 vezes em 10 anos e bateu recorde no Brasil. Esses dados, Nathan, foram divulgados nesta semana pela Anvisa, pessoal, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Só para vocês terem uma noção, meus amigos, em 2024 foram vendidas mais de 64 milhões de unidades do medicamento, um crescimento, como eu falei, 20 vezes em relação ao ano de 2015, quando na época foram vendidos 3 milhões, segundo a Anvisa. E essa alta procura, pessoal, tem muitos fatores. Claro que tem a questão do tratamento, mas segundo os dados da Anvisa, também essa procura está atribuída em grande parte à população nas redes sociais, onde esse medicamento, como eu falei, é conhecido como Tadala e é promovido como um impulsionador, entre aspas, viu, gente, sexual. Jovens, inclusive, relatam aí esse uso frequente antes de encontros ou até mesmo diariamente, mesmo sem diagnóstico médico. E Nathan, tem uma informação aqui também nas minhas pesquisas que estima-se que hoje no Brasil existam aí 16 milhões de brasileiros que sofrem aí com disfunção erétil, mas os especialistas alertam que o número de diagnóstico não justifica esse salto muito grande nas vendas aí em basicamente 10 anos. A gente também tem informação lá no portal odia.com e também aqui eu trago para vocês é que esse medicamento ele surgiu lá nos anos 2000, mas também como uma alternativa ao chamado Viagra. Com certeza. O Viagra é o mais popular, assim, né? Ele é o azulzinho, né? É o azulzinho, exatamente. Ele surgiu lá nos anos 2000 e tem aí uma ação mais duradoura e menos efeitos colaterais. E por isso a Tadala tem sido utilizada aí como uma alternativa, uma segunda alternativa a esse medicamento. Agora o que me chama a atenção, viu, Jorge? Muitos jovens fazendo uso. Sim, Nathan, segundo a Anvisa, os jovens têm utilizado principalmente as redes sociais, alguns influenciadores têm falado sobre esse medicamento. Há também nas redes sociais pessoas que relatam utilizar antes dos treinos na academia, como aí uma forma de ter novos ganhos de massa muscular, mas ainda não há essa comprovação científica, né? O que se fala é que repercute nas redes sociais e às vezes, né, essa repercussão não é tão positiva assim. E aí, Jorge, é preciso falar da questão da orientação médica, né, que é necessário. É um medicamento, sem dúvida nenhuma, e a venda, a comercialização precisa estar acompanhada ali de uma orientação médica sobre riscos, né, de inclusive afetar a saúde, em vez de ajudar, atrapalhar a saúde de quem está fazendo uso. É porque assim, se eu estou enganado, não sei se eu estou enganado, o Viagra em si precisa ter a prescrição médica com a orientação da grama, de como tem que ser tomado, né? Agora já o Tadala, pelo que eu vi dizer, o Tadalafila, não há necessidade de prescrição médica, pode ser vendido livremente nas farmácias. Na verdade, Chico, esse medicamento também é necessária a prescrição médica. O que acontece é que muitas farmácias aqui no Brasil acabam vendendo medicamentos sem a prescrição, inclusive o próprio Viagra, entende? Não somente esses medicamentos, mas vários outros medicamentos são vendidos nas farmácias sem a receita, sem essa indicação médica, e acaba aí transformando esse problema em saúde pública.
Por isso que a Anvisa se preocupa, o próprio Ministério da Saúde também, de uma maneira geral, tem campanhas ao longo do ano para alertar a população, para não fazer a utilização desse medicamento sem a prescrição. Só para vocês também terem uma noção, na semana passada, aliás, nessa mesma semana do levantamento divulgado pela Anvisa, a própria instituição, gente, proibiu a comercialização da Metbala, que é uma goma parecida com a Tadalafila, que estava sendo divulgada por influenciadores nas redes sociais. E esse produto é um exemplo clássico de que o hype, que é justamente essa conversação, esse assunto está repercutindo nas redes sociais, impacta diretamente nisso, porque foram promessas enganosas sobre o aumento do tamanho peniano, por exemplo, que não tem nenhuma comprovação científica. Então as pessoas, de uma maneira geral, os jovens, mais ou menos, por assim dizer, né, veem essas informações nas redes sociais, acreditam porque um influenciador tem muitos seguidores, obviamente, passa ali uma certa credibilidade, mas que não há comprovação científica. É impressionante, Jorge, como os influenciadores estão envolvidos com quase tudo que é propaganda que traz prejuízo para as pessoas, né? Reforçando aquela discussão que a gente já tinha tido da importância de você saber quem é que você está seguindo, né? E principalmente o ideal era que os influenciadores tivessem a responsabilidade de passar as informações completas. Quando fosse fazer uma propaganda como essa, informar dos riscos, informar da necessidade da receita médica para fazer a aquisição do fazer produto. O uso daquilo que vai divulgar, porque muitos desses influenciadores sequer algum dia usaram um outro produto para antes divulgar, para depois divulgar. Porque de fato isso pode trazer um risco à saúde das pessoas, então é necessário que haja uma responsabilidade também na comunicação dessas informações, mesmo quando trata-se de propaganda, né? Não é porque a empresa está pagando ali milhões que se deve informar sem levar em consideração essas questões que são muito sérias. E segundo a própria Anvisa, isso é exatamente, João, um ponto em que pega, assim, digamos, os jovens, né? Porque eles acabam pegando um pouco na ferida, né? Ou, por exemplo, um assunto, se você falar que uma pessoa tem o pênis, digamos, pequeno e que ela vai tomar um remédio para ficar maior, ela acaba ali naquela esperança, né? Naquele problema, né, de tentar resolver essa situação, né? E aí isso acaba sendo um problema porque, através dessas informações mentirosas e enganosas, gera esse problema de saúde pública em todo o Brasil. E não só isso, mas também outras questões, né, principalmente nas redes sociais, que fazem com que esses jovens acreditam nessas informações que são repassadas sem checar, sem apurar, também por falta de tempo, preguiça às vezes também. Mas, enfim, é um problema aí que o Ministério da Saúde tem se desdobrado, a Anvisa também, para tentar resolver essa situação em todo o Brasil. Mas, gente, é bem assustador, viu? Cresceu aí 20 vezes em 10 anos. É um medicamento. Eu lembrei aqui de um episódio, Jorge. Não sei se você tem esses detalhes, mas teve um influenciador que foi punido por estar divulgando. Não sei se era uma bala ou um doce. Era um produto que ele tinha na composição também o Tadalafila. Eu não lembro se era um energético, mas era um influenciador que foi punido recentemente. Porque era um produto que não tinha, inclusive, autorização para ser comercializado, estava sendo divulgado abertamente aí nas redes sociais e influenciando muita gente que nem precisa desse tipo de produto, né, desse tipo de medicamento, acaba comprando e fazendo uso pela propaganda massiva que é feita, né? Nas músicas também, tem muita música que já fala disso. Exatamente, tem música que fala sobre isso também, ou seja, é todo um contexto que sai do universo das redes sociais também, né? E invade também por meio da música, por meio de vários outros, até por meio do próprio cinema também, às vezes você vê esse tipo de situação. Então, assim, é um assunto bem mais complexo. E aí, Jorge, eu vejo que o Natália... Olha, só pegar a informação aqui, que eu achei, ó. A Metbala, que é o nome do produto aí dele, foi lançado no início do ano pelo influenciador digital John Vlogs. O produto é um gummy, né, uma bala de goma de Tadalafila. Aí. Ao fazer propaganda, o influencer chegou a afirmar que se tratava de um produto 100% legalizado e aprovado pela autarquia, o que não é verdade, a Anvisa proibiu. E aí o que você colocou, que jovens que nem precisam acabam utilizando, e muitos por vaidade, para mostrar mais energia. Não, aqui é para prolongar aqui durante os atos, aí o que ocorre? O risco de um jovem desse aí dar uma parada cardíaca e vir a óbito é daqui para ali. E é exatamente isso, Chico. Olha
só, gente, o urologista Eduardo Miranda, que ele é coordenador, pessoal, de medicina sexual da Sociedade Brasileira de Urologia, ele falou também sobre esse ponto. Essa alta revela uma crescente insegurança dos jovens, principalmente jovens masculinos, né? E essa pressão por um bom desempenho sexual, principalmente aí na galera, entre os mais jovens. Gente, eu também tenho uma informação aqui, eu fui pesquisar sobre casos aqui no Piauí. Em abril, gente, desse ano, Sim. Não sei se vocês lembram, mas 2 alunos lá do Colégio 7 Calixto Floriano, Lobo, né? em Floriano, exatamente. Eles foram expulsos da escola justamente por misturarem a tadalafila no suco de um colega. Ou seja, causou um mal-estar na escola. Foi assim, mas não houve um óbito. O aluno ele foi levado realmente para o hospital justamente por conta dessa substância. E eles queriam, inclusive, fazer um vídeo nas redes sociais. Para fazer um vídeo nas redes sociais. Colega, né? Exatamente. Ou seja, foi uma. E esse tipo de vídeo, à época, no começo do ano, Tava gerando muita polêmica, porque as pessoas estavam colocando essas substâncias em festas, dentro da bebida, né? E aí a pessoa realmente tinha ali a ereção no momento para poder fazer o vídeo, para poder viralizar nas redes sociais. Então isso é um problemão, né? Porque imagina só, a pessoa pode tomar esse medicamento sem saber e acabar, né, tendo uma parada cardíaca e vir a óbito. Então é um problema muito sério. Uma curiosidade, Jorge, você colocou aí que mas é a questão do gênero masculino que propaga, que faz o uso. Você tem conhecimento se o gênero feminino também faz uso dessa substância, Jorge? Assim, eu não trouxe dados específicos do feminino, mas a gente acredita que sim, embora seja menor, né? Os efeitos talvez não sejam os mesmos, né? Eu, inclusive, já vi em rede social, assim, vídeos que viralizam também, fazendo essas pesquisas, também de youtubers, né? Mulheres fazendo esse tipo de conteúdo. E aí fica assim, gente, fica aberto, ou seja, crianças podem ter acesso, adolescentes podem ter acesso também. Então, assim, é muito perigoso esse tipo de informação disseminada da maneira incorreta. Então, por isso que eu trouxe esse tema que é polêmico aqui pra gente discutir. Valeu, Jorge. Obrigado pela tua participação. Jorge Machado sempre com os temas polêmicos e importantes, viu? É um tema que traz um alerta importante pra gente. E pela quantidade de vendas, né, presente na sociedade, viu? Verdade. E é importante que as pessoas se conscientizem, né? Você quer usar algum tipo de produto? Procure seu médico. Você é homem, procure o seu urologista. Faça uma avaliação médica. É melhor usar com prescrição médica do que se automedicar e correr o risco de morrer. E inclusive é uma situação até vexatória, né? Muitas vezes acontece. Obrigado, Jorge, pela tua participação. Valeu, meu amigo, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha a gente. Na próxima sexta-feira eu volto com mais notícias importantes e polêmicas da semana. Valeu, Jorge. Quadro, você já decidiu? Pois é, tô aí, ó, o da Jorge Geral. Pois é, repercute o Jorge Geral, mas a gente vai pensar no nomezinho aí, tá? Na trilha sonora também, vamos trabalhar nisso. Dicas também. de Jó. Olha, Jorge, bom Valeu, final de semana. meus amigos. Bom final de semana pra você, vocês nosso também. querido Jorge Machado, viu?